semana e a gente está aqui no estúdio com a doutora Cristine Sampaio, oftalmologista, para falar sobre conjuntivites virais. Chega o inverno, muita chuva, ambiente fechado, explodem os casos de conjuntivite, os casos gripais também. E a doutora está aqui para fazer esse alerta para a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente estava conversando aqui de bastidores, doutora, que o tempo seco em algumas cidades acaba influenciando. Talvez lá para o oeste da Bahia, mas na capital, essa conjuntivite que está assolando aí, como a gente diz popularmente, né, é mais da questão de ambiente fechado mesmo. Quais são os sintomas, doutora? Em ambientes de cidades que tem um clima mais seco, né, realmente dá um olho seco, irrita, dá uma conjuntivite, mas é mais um olho seco. Aqui em Salvador a gente não tem tanto, né, que a gente tem uma umidade do ar muito boa, mas se você olhar nesse período, tem muitas pessoas com quadro respiratório, né, com gripe, qualquer lugar que seja que tem tossindo, espirrando, então, assim, esses vírus, além de acometer a via aérea, né, a parte respiratória, também causam conjuntivite. Então, é muito comum a pessoa chegar no consultório, eu estava gripado, agora meu olho está vermelho, está coçando, ou então já chega com o olho vermelho também com quadro de gripe. Então, que é um vírus, o adenovírus é muito comum, então ele dá essa parte de comprometimento ocular também. Mas o vírus daqui das vias aéreas, ele contamina os olhos porque você está suando o nariz e coça o olho? Vírus, né? Então ele acomete várias regiões, acomete a parte ocular também, né? E quais são os sintomas? É a vermelhidão? É o remelamento? Geralmente é um quadro que você fica com o olho, sensação de areia no olho, né? Que tem algum cisco no olho. Aquele olho grosso, né? O olho vermelho, lacrimejando. Geralmente o quadro viral não dá muita secreção amarelada, geralmente é o quadro bacteriano. É importante chamar atenção para isso, que na verdade nós temos vários tipos de conjuntivite. Então quando a gente fala em conjuntivite, pode ser alérgica, pode ser por vírus, pode ser por bactéria. Então é muito importante qualquer sintoma no olho ir para o oftalmologista avaliar. Porque nem sempre o tratamento que o amigo, que o vizinho está fazendo vai servir para você, depende do tipo de conjuntivite que você tem. Então, o quadro é muito parecido, geralmente é olho vermelho, lacrimejando, com sensação de desconforto, de areia, mas tem alguns sinais que no exame oftalmológico a gente consegue ver se é vírus, se é uma alergia, se é uma bactéria. Então, é importante fazer a avaliação oftalmológica. Porque são casos bem diferentes, né? E o tratamento é completamente diferente. A abordagem. Se for bacteriano, vai ser um colírio com antibiótico, né? Exatamente. O viral tem que esperar passar, né, doutora? O viral geralmente é tipo a gripe, a gente espera passar, mas a gente pode usar alguns colírios para diminuir o desconforto. Então, você usa mais lubrificante, pode usar um colírio anti-inflamatório para amenizar aquele desconforto. Na conjuntivite bacteriana, a gente tem que usar um antibiótico. Na conjuntivite alérgica, a gente já usa colírio antialérgico. Então, cada quadro indica um tratamento diferente. Em relação à idade, tem uma idade mais acometida por essas conjuntivites nessa época do ano? Na verdade, acomete em qualquer idade, né? Sim. Assim, lembrar que é por contato, né, a transmissão do vírus. Então, evitar, sempre orienta, não coçar o olho. Quando for colocar um colírio no olho, antes de pegar o colírio, lavar a mão. Depois que pegar no olho, sempre lavar a mão. Porque você passa a mão no olho, coça, você pega algum objeto, alguém pegou naquele objeto, passa a mão no olho, vai contaminar. Não encostar o bico também do colírio Exatamente, no olho, né, não encostar o bico do colírio, não compartilhar objetos. Então, a transmissão é por contato direto. E, às vezes, até quem tem uma conjuntivite alérgica, que é muito comum nesse período também, né? Porque as pessoas que já têm rinite, sinusite, asma, que têm uma tendência a uma alergia respiratória, o olho coça, aí esquece, já coçou o olho com a mão suja, já contamina, já vira, além de uma conjuntivite alérgica, já passa para viral ou bacteriana. Era isso que eu ia te perguntar, se tem gente com predisposição. Você falou que gente que está em ambiente fechado, você que está aí no ônibus, você que está no escritório, que trabalha em call center, que são aquelas salas fechadinhas. Choveu, todo mundo fecha as janelas. Exatamente. Aí você de manhã trabalhou com o mouse, de tarde vai ter outro colega que vai pegar no mesmo mouse que você. Na dúvida, fica com álcool em gel na mão, não é não, doutora? Porque é um ambiente fechado, com pouca circulação de ar, muitas pessoas, tudo isso facilita a disseminação, né? Doutora, quem não tem acesso? Por exemplo, se a gente estiver conversando agora com um ouvinte que não tem um plano de saúde, não tem um acesso ao oftalmologista, qual seria a abordagem? A higienização do olho com soro? O que seria bom fazer? Lavagem, pode ser com água gelada mesmo, o soro fisiológico, compressa gelada. Mas é importante lembrar que a gente tem oftalmologia também pelo SUS, né? Para quem não tem convênio, tem um sistema único de saúde, tem vários hospitais, várias UPAs que tem emergência que a pessoa pode ir. Mas inicialmente em casa é compressa gelada e fazer a limpeza mesmo. E para pegar o olho para fazer a limpeza, lavar a mão antes e lavar depois. Claro. Que às vezes, assim, até no SUS também tem, às vezes, um desafio de conseguir, né? De imediato, a doença vai agravando e você tem que fazer alguma abordagem até conseguir. Até chegar. Aquele atendimento. Quando a pessoa acorda com aqueles olhos secos, com aquela remela assim no canto do olho, isso pode ser um princípio de conjuntivite? Geralmente na conjuntivite você amanhece com os olhos com um pouquinho mais de secreção, um pouquinho mais grudado, isso é normal da conjuntivite.
Mas tem algumas pessoas que têm o olho seco também, que é quando acorda com desconforto, às vezes não fecha o olho direito quando está dormindo. Não é porque a pessoa quer, é que não tem um fechamento palpebral completo mesmo. Então pode amanhecer com esse olho seco. Às vezes dorme com ar-condicionado muito forte, ou muito ventilador na direção do olho. Pode acordar com esse olho seco. Mas geralmente a conjuntivite se amanhece com um pouquinho de secreção, o olho um pouquinho grudado também. Conjuntivite, tudo que é it, ó. Amidalite é inflamação. Rinite, tudo isso é inflamação. O que tem it é ruim. Isso. E conjuntivite é a inflamação, da conjuntiva. Que é uma membranazinha transparente que a gente tem, que cobre essa parte branca do olho e cobre o interior das pálpebras. Então a gente não vê, mas é uma membrana transparente. Então a irritação dessa membrana. Gelatinosazinha assim, isso, né? Ela é bem fininha. fininha. Quando está inflamada, às vezes a pessoa fala, tá inchado, tá? É porque tá inflamada, aí tem o edema. Aí, doutora, a senhora tocou num ponto muito importante, que é você saber que tipo de conjuntivite você tem. Se for viral e você estiver usando um antibiótico, você está colocando um remédio inapropriado, vai para automedicação, às vezes vai numa farmácia que tem um irresponsável que vende até uma medicação, né, sem receita, tem de tudo. E você está medicando o seu olho com a medicação errada, você pode desenvolver até resistência àquela determinada substância. Não tem isso também, doutora? Sim, antibiótico você tem que usar certo, com a indicação certa. Com as senão horas você pode direitinho. desenvolver resistência e na hora que você precisar, já criou uma resistência, não vai funcionar. Antibiótico, inclusive, só pode ser vendido com prescrição médica, com receita médica. Mas, assim, tem vários outros colírios, que às vezes corticoide, que a pessoa quer usar que não tem indicação de usar na fase inicial. Então, não pode estar usando, se automedicar, nem estar usando o colírio que um parente ou que um amigo está usando e resolveu, porque às vezes o caso é completamente diferente. Doutora, o sintoma da conjuntivite, ela é sempre nos olhos ou pode também ter algo relacionado com garganta, com outros sintomas gripais, até febre? É possível evoluir em casos mais graves? Só se for um caso mais avançado. Normalmente, assim, você tem o desconforto no olho, se você tiver com um quadro de gripe associado, você vai ter os sintomas da gripe, né? Mas, às vezes, a própria conjuntivite, pelo edema, pela inflamação, dá um pouco de dor de cabeça, um pouco de desconforto. É normal a pessoa sentir, porque quando o olho, qualquer coisa no olho incomoda bastante, né? Então, às vezes, tem um quadro de dor de cabeça associada. Se for uma conjuntivite mais avançada, a forma mais grave, que pode dar esses outros sintomas sistêmicos. É comum a gripe evoluir também com quadro de conjuntivite, sim, é muito doutora? comum ter esse quadro associado. Você tem uma gripe e depois aparece com conjuntivite. É super frequente no consultório. Que estava gripada até anteontem, tinha uns 2 dias que estava gripado. Conjuntivite evolui para gripe ou não tem relação? Não, que na verdade é o mesmo vírus. Geralmente é o contrário. Gripe e conjuntivite Isso, logo após. Ou os dois juntos também. Ou os dois. Meu Deus do céu. E aí, gente, então a precaução para virose é uma só. Exatamente. Não São os cuidados. E se ficar doente, a depender da abordagem, pode ser vírus, pode ser bactéria, mas é a hidratação, o repouso. Se afastar daquele ambiente de trabalho para não contaminar outras pessoas. Sempre que tem um quadro de conjuntivite, a gente dá um afastamento do trabalho, justamente para não contaminar as pessoas no trabalho, né? Em quanto tempo ainda é possível contaminar depois dos Depende primeiros sintomas? Depende do tipo de conjuntivite. A conjuntivite, na verdade, pode durar de 5 dias até 15 dias. Nossa! Tem quadros que são mais demorados. Então, enquanto a gente estiver com o olho vermelho, lacrimejando, a gente mantém o afastamento para não transmitir. Agora, por exemplo, doutora, eu sou mãe. Tudo que acontece comigo, eu penso logo, meu Deus, vou passar para meu filho. Se tiver uma mãe que, por acaso, ela já está trabalhando, já está em contato, né, com esse mundo externo, com o transporte público, pegou uma gripe, pegou uma conjuntivite, para não passar para o bebê. É uma mulher, por exemplo, que amamenta, ou que faz cama compartilhada, a criança está ali do lado. Como se blindar nesse sentido, na verdade, doutora? em casa, a gente orienta assim, não compartilhar toalha, travesseiro, né? Lavar sempre as mãos antes de pegar no olho. Então, você está no mesmo ambiente, você não vai pegar, mas tem que ter esses cuidados. Tem que estar bem atento para isso, passando sempre álcool na mão, se puder, ou lavando. E não dividir. Aí, realmente, dormir na mesma cama já é mais complicado. Dividir travesseiro, coberta, já é mais difícil você não contaminar. Tem muita criança que dorme, né? Ainda mais nessa chuva. Aí, nesse período, é bom evitar um pouquinho. É bom tentar fazer esse desmame da cama da criança, pessoal. Doutora, vamos então dar as orientações. Se você está infectado, fundamental, unidade de saúde, em primeiro lugar, para ter o diagnóstico correto. É um exame que é basicamente feito olhando ou tem alguma culturazinha que é feita? Não, a gente faz o exame oftalmológico. Qualquer caso que chegue no consultório com olho vermelho, lacrimejamento, a gente vai fazer o exame completo, porque tem várias causas de olho vermelho para afastar. Então, a gente faz a avaliação da visão para ver se está comprometendo. A gente faz o exame que a gente chama de biomicroscopia, que é olhar naquele microscópio que a gente tem no consultório, para ver se tem alguma lesão de córnea, que ela pode acometer a córnea também, ver como é que está as pálpebras. Então, é um exame oftalmológico completo que a gente faz para ver como é que está aquela conjuntivite, a severidade, a intensidade dela.
Perfeito, gente. Então procura a unidade de saúde direitinho pra você saber se é conjuntivite ou se é outra coisa. Tem aquela síndrome do olho seco também, doutora? Olho seco. Olho Que seco dá deixa muita o olho muito coceira. vermelho, coça, arde. Então você pode estar coçando por uma síndrome que Exatamente. não verdadeiramente é Então, o olho seco deixa o vírus, olho uma muito bactéria. vermelho. E aí irrita realmente. E aí ter o cuidado de não coçar o olho, né? A gente sempre fala, não pode coçar o olho nunca. Doutora, mas é impossível. Faz o que então? Não. O que a senhora aconselha? Fecha o olho, Usar roda ele pro lado e pro lubrificante, outro. fazer compressão gelada, usar colírio lubrificante, mas não coçar. Gente, na dúvida, passa pela médica. Doutora, como é que te encontra? Seu Instagram é profissional de dicas assim ou é mais fechado, pessoal? Não, tem doutora Cristine.Sampaio. Seu Cristine tem CH? Tem CH, doutora Cristine Sampaio. Tudo junto? Tudo junto. DRA, no caso, né? Isso, Cristine Sampaio. Cristine Sampaio, vai lá que no Instagram da doutora deve ter um monte de dica. Não conheço ainda, vou acessar pra ver e ficar por dentro e saber cuidar da forma direitinha. E essas crianças também, doutora, antes da gente encerrar, em idade escolar, Sim. quando uma criança pega, a turma inteira pega também, né? Então, a orientação é não mandar também a criança para a escola se tiver com qualquer quadro, né? Respiratório, conjuntivite, porque você não consegue controlar a criança. Então, vai terminar contaminando todo mundo. Eles compartilham lanche. É. Eles pegam uns nos outros, né, E aí não doutora? tem como a gente exigir que eles façam, né? Não tem essa Não consciência. tem. Nossos bichinhos pequenininhos. Doutora, obrigada, viu? Eu que agradeço Bom dia a oportunidade. pra senhora. Entrevista assim de bate-pronto, uma mulher pronta, preparada, as respostas simples e rápidas, do jeito que vocês gostam aí do outro lado, que eu sei. Um beijo, doutora, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.